Aliás, seria uma oportunidade incrível, né, do brasileiro mostrar para o mundo que realmente é muito especial, né? Já pensou nós brasileiros aqui, se nós ousássemos a transformar, a seguir, servir de exemplo para o mundo, hein? Surpreendendo-os com grandes transformações, se nós abandonássemos essas brigas que são deles, né? Essas brigas são deles. É um legado que nós, infelizmente, tivemos que não pudemos renunciar, mas chegou a hora de renunciar esse legado aí do mundo, né? Dessas culturas. Elas nos ensinaram coisas, né? Nós somos filhos dessas culturas. Será que você não se dá conta de não ter essa percepção? Que você disse que é tão família, você que disse que é família aí, a família sua é muito pequena. É preciso você crescer, engrandecer a sua possibilidade de gerar amor, de sentir calor, de gerar calor. Você tem se apequenado muito, né? Agora, não porque esses caras estão aí dizendo o tempo todo, tem uma turma grande, dizendo, você incentivando a lutar, a se transformar num leão, né? Quer dizer, como se o leão fosse quer dizer, o homem vale muito mais do que o leão do ponto de vista racional. E eles insistem em comparar o homem ao leão. Mas enfim, é, quer dizer, isso é lamentável, esse tipo de coisa. Essas pessoas aí incitando a liderança, né? a, a, ao individualismo, né? A competição, né? Quer dizer, é, eles instigam as pessoas a, a viver de uma forma imprudente, né? Que na verdade é muito mais simplesmente uma, um canto, né? Um canto que ludibria essas pessoas que estão encantadas com isso daí, né? As ludibria e as mantém refém, né? Fazendo-as, na verdade, de um rebanho, transformando-elas em ovelhas ao invés de transformá-las em verdadeiros líderes, né? Porque, na verdade, é o seguinte, é, líderes há poucos líderes no mundo, não há permissão para tanta. Há muita gente já liderando o mundo, não tem espaço mais para líderes. Agora, o que acontece é o seguinte: os líderes que estão não permitem essa liderança, não dividem essa liderança. Agora, como realmente dividir, reivindicar a divisão dessa liderança? É dessa forma. Essa é a alternativa que nenhum dos outros autores ofereceu, uma transição, um sistema de transição. Essa é a novidade dentre os utópicos, tá certo? Então, o que não pode deixar de ser dito aqui hoje também é essa questão. Olha para vocês verem. Isso aqui tem que ficar claro. Vê? Foi essa semana que me passou, que me ocorreu isso. Ah, sim, esse sentimento. Gente, pelo amor de Deus, vejam bem. Sergianismo. Vocês vejam bem. A conclusão óbvia do sergianismo é o coletivismo, tá? Lembrando mais uma vez que o coletivismo não é esse coletivismo que vocês que representa a esquerda, o comunismo ou o socialismo. Não. É um comunismo que está para além do individualismo e do coletivismo, né? E aí é um segundo coletivismo porque ele é um semitom. Ele já é um coletivismo que se destaca não pelo seu atributo de quantidade, mas de qualidade. Então ele é um semitom. Esse semitom, né, o sentido da engrenagem, que está se movendo, esse semitom é um coletivismo que está para além do individualismo e do coletivismo passado, superados. Ele é
é um sobretom, é uma nota adiante, é uma meio tom à frente desse último, né, que foi o coletivismo maior, né? E agora e que deixou um antecessor também, né? Que foi o individualismo, de meio tom, puro e de sobretom, também da mesma forma. Então você veja bem, esse é o caminho, a engrenagem natural da teoria geral das energias, segundo a perspectiva dos serguianos. Dos serguianos. Ficou muito bem claro isso? Então os serguianos têm teorias da energia, porque eles contam como que essas questões aí eles pensam nessas questões aí de geração de energia, por exemplo, porque lá você tem um orbe e se eles falam assim, não, esse planeta aqui está se deteriorando, vai se explodir, vai se transformar numa nova estrela, né? Vai dar origem a uma supernova. Quer dizer, eles podem intervir na estrela para ela para reverter o mecanismo de maturação dessa estrela, ou eles podem eventualmente migrar, né, criteriosamente para um outro lugar, criteriosamente, né? Essa imigração, isso tudo está dentro de um arcabouço moral, político, religioso, existencial, da teoria geral deles. É um problema que nós não enfrentamos ainda, mas vamos enfrentar no futuro. O problema que a gente lida aqui agora é muito mais simples, o problema filosófico, existencial, político que nós temos aqui à nossa frente todos os dias, ele é muito simples. Mas a simplicidade dele queima vocês. A simplicidade dele ofusca a sua visão de tão brilhante que ela é. Você não consegue olhar para ela. O som dela é tão excepcional que você não tem capacidade de ouvi-lo. Então, se você não se prestar a ouvi-lo, né? Se concentrar, né? Calar-se, né? Calar-se realmente, deixar que impere o silêncio, né? E quando houver o império do silêncio, aí sim, boa parte de vocês estará pronta para compreender o serguianismo. Porque, vejam bem, se você não leva as coisas nesse modo, a única sobra, o único meio, o único caminho que resta, a única opção que resta, a qual não se pode pensar em tons, em sobretons de maneira alguma, é uma nota inteira. Ela não é uma nota, ela não tem meio tom, né? Ela é uma nota inteira. Que nota inteira é essa, gente? É uma nota onde você vislumbra um mundo que só pode ser o mundo do anarquismo. Só pode ser o mundo do anarquismo. Agora, as pessoas não querem um anarquismo. O mundo não quer. O mundo não quer o anarquismo. Isso também tem que ser uma hipótese dentro da doutrina. Pressuponham isso, tomem isso como verdadeiro, por favor, por gentileza. Tomando isso como verdadeiro, se as pessoas não querem o anarquismo, elas só podem querer o seu oposto. Não há meio termos nesse caso. Ela pode até pretender o meio termo disso, mas isso é a maior utopia que pode existir, maior mesmo do que a que eu estou apresentando para vocês. Basta pensar um pouco, porque se você pensa minimamente, você se dá conta de que é absurdo você pretender que o Estado exista apenas para assegurar a integridade física das pessoas, a segurança pública, né? Apenas para arregimentar, né? Para cuidar dos desentendimentos que acontecem entre as pessoas, né? Seja lá por que motivos forem
desde que não sejam coisas relacionadas à economia, desde que não sejam coisas relacionadas à economia, se não for problema econômico, deixa que o setor privado resolve. Nós nos entendemos aqui, ó, nós, os civis. Agora, mas que absurdo é esse? Sendo que os problemas, os crimes que são cometidos, eles são cometidos justamente porque há uma desigualdade, há uma briga, há uma competição pelos recursos econômicos, né, que em última análise, financeiros, que em última análise são os que dão acesso, né, que acessam, que conectam os bens materiais, né, a disposição desses bens materiais. Então, se você pensa dessa maneira, se você vê essa ilustração de maneira clara e nítida, você compreende então que não pode haver um meio termo, né? Porque sob pena de haver uma confusão muito grande, né? Que é a que a gente vive. É a que a gente vive. Porque, em tese, as coisas há uma permissão muito grande. É que muita gente não entende. É que muita gente não entende que é o seguinte: essa permissão ela existe no mundo, só que para você acessar essa permissão, você tem que ser muito ousado, porque ela foi feita para ser assim. Agora, quando eles falam que é preciso oferecer maior oportunidade no mercado, eles estão, na verdade, provocando, instigando, eles estão nos instigando a competir, porque a competição nossa cada vez mais os enaltece, né, os engrandece, né, os engorda, né, em todos os sentidos. Agora, isso aí tem que ficar muito bem claro. Porque a liberdade, existe a liberdade. Agora, o grande problema é esse. Você não pode dar essa liberdade para as pessoas. Isso não pode ser liberdade das pessoas. Não pode. Não pode. Agora, esse não pode, ele não é uma imposição. Isso aí é uma doutrina, isso aí está dentro do serguianismo. Eu não estou querendo mudar nada a princípio. Né? É claro, eu estou apresentando uma teoria, vejam bem, tem que haver sinceridade filosófica. Estou apresentando uma teoria porque, do ponto de vista do sentimento particular, eu vou discorrer sobre isso aí o tempo todo, porque não se pode dissociar a doutrina do seu doutrinador. Do ponto de vista político, do senso, do sentimento político, me dói muito ver pessoas que às vezes eu tenho uma simpatia muito grande só de olhar para elas, né? Sinto uma fraternidade natural, que eu vejo que são às vezes pessoas que nos mexem com a gente pela sua simplicidade e por alguma ou qualquer outra questão particular, né? Um item que cada um... as pessoas têm essas formas diversas, né? de admirar o outro, né? O outro ser, né? E quando a gente admira um outro ser, e aí a gente vê esse ser sendo maltratado ou vivendo mal porque por uma questão de ingenuidade, eu fico no início muito triste. Embora muitas vezes eu tenho ciência de que essa ingenuidade se converte muitas vezes numa canalice. Né? Foi o que eu disse há pouco. Mas em outros casos não. Tem pessoas que sofrem um fatalismo muito grande. E esse fatalismo não pode ser, não pode ser mutilado como ele é feito, não pode ser desmontado, né? E reinterpretado como a direita faz. Porque ela gosta de pensar que os desvios, né, sociais, os desvios de humanidade ocorrem porque eles já são coisas do próprio caráter, da própria natureza do ser. E não porque eles pertencem a um meio específico,
que é o meio que os torna o que eles são de fato, né? Ele não acredita nisso, né? Mas a gente falou sobre isso e acho que ficou claro. Então nós estamos voltando para você ver como que o conhecimento o sergianismo vai se fechando, ele vai se amarrando. É preciso entender essas amarras. Porque se você vai entendendo essas amarras, você tem depois um esteio, né? Um fundamento sólido para você erguer-se adiante, né? Então, se nós pensarmos que o outro caminho é a anarquia, né? Eu quero pensar que o outro caminho só pode ser a anarquia, né? Porque aí sim cada um vai contar com a sua própria sorte, com a sua própria força, com os seus próprios talentos, né? E aí a gente vai ter uma coisa que eu acho que ninguém quer, né? Ninguém quer. Pouca gente quer isso, pouca gente quer de verdade isso. Há pessoas que acham que querem isso, mas não estão sendo sinceras o suficiente consigo mesmas, né? Mas depois de hoje talvez passam a ser, com certeza. É uma proposição, não é uma imposição. O sergianismo é uma doutrina. Ele aponta, do seu modo de ver, como será o desdobramento, porque ele crê numa biologia, numa espécie de fisiologia natural dos seres que evoluem, que parte de um estado de inconsciência para consciência. E particularmente o Rodrigo tem esse sentimento, mas em particular o que destaca neste humilde pensador é essa simplicidade, né? Essa extravagância de simplicidade, né? Essa explosão, essa explosão nuclear de simplicidade. Porque você veja bem como que é um mundo que é muito mais simples, né, de ser aceito, que é um mundo natural. Quer dizer, são premissas óbvias, né, que até agora eu acho que a gente tratou de premissas óbvias, né? Se você não as sente como coisas óbvias, que você tome-as então somente como dogmas, para irmos adiante e depois lá na frente com com as proposições, você pode inclusive criticar, né, redarguir, né, quer dizer, confrontar ou contestar esses conceitos, tá certo? Bom, então é isso. Eu acho que hoje eu fiz bastante coisa, as coisas estavam aqui